Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora. E lá nos Estados Unidos, uma semana tensa. Ontem, 2 episódios que realmente deixaram os brasileiros, os imigrantes, atentos e preocupados. Em Newark, o prefeito de Newark foi preso pelo ICE, pela imigração. Ele estava num centro de detenção de imigrantes. Esse é o momento que ele está sendo preso, ele está ali de boné, quer dizer, todos estão de boné, mas ele está ali no centro e ele está com a gravata vermelha, o momento em que ele é preso. Então houve um bate-boca muito sério, a gente vai saber o que aconteceu. E lá, próximo a Boston, a prisão de uma brasileira ontem deixou a comunidade brasileira chocada. Ela estava chegando com um filho bebê e a filha adolescente de 16 anos e foi pega pela imigração, tirada à força do carro e a truculência. A gente tem as imagens. Vamos mostrar, Adriano. Olha o que aconteceu. Chocante. A gente vai mostrar o vídeo depois. É uma coisa que choca, porque, na verdade, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estava voltando para casa, imagina, ser presa na frente da filha adolescente e de uma bebê que ainda estava nos braços dela. A gente vai falar sobre isso. E é uma situação bem crítica. Também as novas medidas do Donald Trump, ou seja, ele está oferecendo $1.000 para quem se autodeportar. Ou seja, você fala, eu vou sair do país, estou indo embora, então você recebe $1.000. Mas será que os imigrantes vão aceitar isso? $1.000? Pois é uma questão que a gente vai falar sobre isso. Está aqui nos estúdios. Ele é um brasileiro muito especial, morou nos Estados Unidos, ele é cientista político, estudou nos Estados Unidos, trabalhou na campanha do presidente Barack Obama e hoje está aqui no Brasil, o Evandro Migotti, que a gente vai explanar sobre isso. Migotti, a situação está tensa lá, né, nesse momento. Com certeza, situação muito tensa. Boa tarde, Walter, boa tarde ao pessoal de casa. É um grande prazer estar aqui para a gente comentar os assuntos da semana. E agora, a gente vai direto lá para Newark, no estado de New Jersey, onde está essa brasileira muito especial, que eu tenho um carinho por ela, é a Solange Paisante. Ela é diretora executiva de uma das maiores organizações lá nos Estados Unidos de ajuda aos brasileiros, que é a Mantena Global Care. Ajuda na questão de saúde, enfim, faz um trabalho de excelência e ela, ontem, realmente foi que me avisou da prisão do prefeito, a gente se fala. Solange, bem-vinda ao Mundo Afora. Quer dizer, foi um dia tenso aí em Newark ontem, a prisão da brasileira, essa truculência do ICE, e aí em Newark o prefeito sendo preso. Bem-vinda, Solange. Obrigada, Walter. Obrigada a todos também que estão assistindo, né, esse programa Mundo Afora. A gente está vivendo aqui dias muito delicados, né? Na verdade, desde a mudança, né, desse novo governo agora, os imigrantes em geral, principalmente as pessoas que têm carta de deportação, muitos entraram, claro, pela fronteira, e muitos têm a carta de deportação, então eles já foram avisados, né? Então fica sob essa tensão. E o fato que aconteceu ontem com o nosso prefeito aqui, o Ras Baraka, deixou todo mundo assim aterrorizado, né? Com relação assim, eu acho que colocou mais ainda insegurança nos imigrantes, sabe? E ele esteve presente lá nesse local, onde essa cadeia aqui está já há mais de 10 anos desativada, e eles vão reabri-la, né, para ser um centro de detenção dos imigrantes para deportação. Então, ele foi até lá e aconteceu esse fato que está aí nas imagens aí, que É ele muito chocante, está... né,
Solange, Qual- Sol- exato. Solange, nós vamos, daqui a pouco você vai contar detalhes. É importante, a Solange já está lá em Newark, em New Jersey, ao vivo. Mundo Afora começa agora. E lembrando que o programa tem o apoio de uma das maiores imobiliárias do sul de Minas, que é a BG Imóveis, oferecendo a casa dos seus sonhos, muito importante. Também da Royal Tour, uma agência importantíssima que leva você para o mundo, e também do Implar. O Implar, que é o Hospital Odontológico, excelência no mundo, uma referência no Brasil. Mundo Afora está no ar. Eu sou Walter Alvarenga e você é o meu convidado. Vamos nessa? E lembrando que nesse exato momento, lá em Orlando, na Flórida, está acontecendo o grande debate. E o tema é: a verdade não pode ser deportada. O que está acontecendo? Na Flórida é um momento tenso, porque o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que é republicano, ele está realmente pressionando muito. E os imigrantes lá, aqueles que não estão documentados, estão aguardando para realmente receber uma ordem, uma autorização para trabalhar no país, na Flórida, estão sendo pressionados. Então, o medo na Flórida, gente, isso não é sensacionalismo. Essa é uma realidade que o Mundo Afora traz para você, é o que de fato acontece. É a voz do brasileiro aqui no programa, o que está acontecendo e você tomando conhecimento. E o grande debate, de novo, ele está acontecendo agora, reunindo advogados de imigração, está lá também o cônsul-geral do Brasil de Orlando está participando, o Lombardi Júnior, que é um grande amigo, ele comanda a rádio Nossa Gente lá em Orlando, ele mandou um vídeo, daqui a pouco a gente vai mostrar. O Paulo Correia, que é um jornalista brilhante também, grande amigo, lá em Orlando, todos presentes, porque o momento lá é tenso. As pessoas estão com medo de sair às ruas, de ir para o trabalho, porque a perseguição ali está acirrada. E isso não é brincadeira, é muito sério. Mas deixando a Flórida, voltando para New Jersey, vamos de novo lá para Newark, onde está a diretora executiva da Mantena Global Care, que é uma das maiores organizações de apoio ao imigrante nos Estados Unidos. Faz um trabalho de excelência. Solange Paisante. Solange, então essa prisão, retomando o caso do prefeito que foi preso, já foi liberado, né? Mas essa prisão, como você colocou, gerou mais insegurança aos imigrantes, porque se uma autoridade, lembrando que o prefeito de Newark, ele está concorrendo ao governo do estado de New Jersey. Quer dizer, uma autoridade, se uma autoridade é presa, que dirá um imigrante. Aí, esse é o prefeito, agora a gente está vendo as imagens dele. Então, é uma situação bem complicada, porque aí o nome dele é Ras Barak, ele está saindo, ele defende o imigrante. E ontem ele esteve num centro de imigrantes para fiscalizar, porque os imigrantes que vão ser deportados vão ser mandados para esse centro. E aí está ele, aí é toda a imprensa, e ele é o que está de boné, de essa gravata, enfim, falando sobre isso. Mas, Solange, então foi um dia tenso ontem, né? Foi tenso e é o que eu falei, isso gera mais assim insegurança para os imigrantes aqui. Lembrando também que a questão do local, desse local aí, é que estava 10 anos já desativado, mais de 10 anos. Então, ele foi, na verdade, para fiscalizar, porque ele achou assim que estava irregular o prédio, sabe, a situação para receber pessoas, para receber ser humano, para receber gente, né?
e deu nisso aí porque acabou que eles pediram para ele se retirar, ele não se retirou e eles tiveram que tomar essa decisão aí, foi e chocou todos nós aqui, está em toda a imprensa, né? Em toda. Agora, Solange, por exemplo, a gente sabe que tem muitos imigrantes, falando da comunidade brasileira especificamente, tem muitos brasileiros que estão aguardando, muitos estão esperando uma resposta da imigração, do serviço de imigração, outros estão entrando com a papelada, ou seja, aplicando para ter um possível green card ou um permisso. Quer dizer, como que fica essa gente? Porque fica uma ameaça, porque a gente sabe que o ICE está indo nos locais, inclusive a gente tem um vídeo, vai mostrar depois, que eles deram uma batida numa boate. O pessoal estava se divertindo, eles entraram lá, o ICE, sem nenhuma autorização, ou seja, sem nenhum mandato, entraram, invadiram, prenderam pessoas. E o caso da brasileira também lá em Boston, que a gente mostrou, eles não tinham um mandato. O próprio prefeito da cidade reclamou, falou, não, o ICE não pode agir porque nós, autoridades da cidade, não fomos comunicados para essa prisão, que foi uma truculência. Mas, enfim, como é que fica esse pessoal? Porque a Mantena é o ponto de encontro, você aí, o Rodrigo, que é o presidente, vocês estão aí imbuídos numa missão delicada, não é isso? Muito, muito. Nós temos lidado, voltando na questão de deportação, muitos casos que já ocorreram aqui com pessoas que têm carta de deportação. Algumas pessoas já foram confrontadas pelo ICE, mas que não tinham carta de deportação. Então o nome não estava na lista, entende? Chegou procurando o senhor, né, vamos colocar aí o senhor A, e encontrar o senhor B. Mas o senhor B, não, o nome dele não está na lista, porque ele não tem carta de deportação. Está em situação irregular, mas não tem carta de deportação. E, no entanto, não foi pego. Então, a gente tem pessoas que a gente tenta, né, acompanhar o caso. Essa semana mesmo teve corte, a pessoa foi à corte, não tinha carta de deportação e foi dado a ela mais 2 anos para permanecer no país. Ela só volta na corte em 2028. Então, você vê que há, assim, no mesmo tempo, pelo menos para nós aqui, o que nós temos presenciado, sabe? E outra coisa também, tem muitas pessoas que, com medo de serem pegos pela imigração, já estão saindo, sabe? Organizando documentos das crianças, deles próprios, né? Uma carta de retorno, organizando o passaporte, ou a criança nasceu aqui, não tinha cidadania brasileira ainda, não tinha sido registrado no consulado brasileiro. Como vai voltar para o Brasil, já tem que levar, e até um conselho que eu quero deixar aqui, porque às vezes os pais vão embora e vão com as crianças, com os filhos, somente com a certidão americana. Chega no Brasil, tem dificuldade, porque o Brasil não aceita se não tiver passado pelo consulado, ter sido registrado aqui e levar com eles a certidão brasileira. Inclusive tem um problema de um rapaz que ele me procurou, porque ele nasceu nos Estados Unidos, a mãe o trouxe quando ela bebê, e até hoje ele não tem nenhum documento do Brasil, tem apenas o passaporte americano que ele renovou, e ele não tem os documentos necessários aqui do Brasil, então ele ficou no impasse, porque o Brasil não aceita, porque ele tem que ter uma referência dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a situação dele é voltar para os Estados Unidos, mas ele não quer voltar porque ele não quer perder, né, a cidadania brasileira, que aí ele pode perder. Nós estamos lidando com um problema semelhante, um pouco pior, que a mãe foi para o Brasil, levou, é um menino, hoje ele é rapaz, ele tem 20 anos, e ele não, a certidão que ele tem americana lá, o consulado americano não aceitou por ser muito antiga, ter 20 anos a certidão. Nos mandou a cópia da certidão para ver se a gente consegue. Ele nasceu em Nova York, no estado de Nova York, e Nova York agora pediu uma procuração da mãe para ver se a gente consegue esse documento para, né, uma segunda via da certidão americana para ele ir ao consulado lá no Brasil para acertar a situação dele, da cidadania americana, para ele
Ele não tem documento nenhum brasileiro, nem alistamento militar, nem a certidão, muito menos o passaporte. Pois é, daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo dessa brasileira que foi presa de uma forma truculenta. Gente, isso não é sensacionalismo, é um alerta para você o que o brasileiro está passando, o que os imigrantes estão enfrentando nesse momento. Claro, o Donald Trump é um presidente constituído, foi eleito democraticamente, ele tem a sua meta, ele quer organizar o país, é o que ele fala, só que isso está esbarrando em pessoas que foi deixando a documentação e agora se encontra num equívoco, né? E o caso da brasileira lá, de próximo a Boston, que está numa situação difícil, ela está presa. E a filha também, certamente, não sei o caso, vão ser deportadas, mas as autoridades, os consulados estão vendo. Agora, eu vou falar uma coisa para você. É uma opinião minha, viu, Solange? Não é da Mantena, não é da emissora, é uma posição minha. Agora, eu acho que o pessoal do consulado brasileiro, eles deveriam ser mais ágeis, eles deveriam estar mais presentes, porque eu estou recebendo coisas que eu não posso falar aqui no programa. Se eu pudesse falar, você que está assistindo, você ia ficar atônito, porque é coisas, sabe, inaceitáveis. Eu acho que o consulado, viu, Solange, ele está muito lento diante de uma situação que hoje exige mais ímpeto dessas pessoas. Porque eles estão lá, são pagos por nós para ajudar os brasileiros. E você vê, no caso que aconteceu lá em Boston, imediatamente teria que ter uma pessoa do consulado, imediatamente para tentar, logicamente, intervir ou tomar alguma sugestão. Apoio moral, né? Um apoio moral, no caso. E não tem, não tem. Gente, os brasileiros, nos momentos que eles mais precisam, não falo da Mantena, que a Mantena faz um trabalho fantástico, mas falo do consulado brasileiro dentro dos Estados Unidos, é a esses profissionais que eu me refiro, eles estão tranquilos, no ar-condicionado, atendendo o telefone. Gente, tem que ir para a rua, tem que colocar, ó, vamos lá ajudar os brasileiros, não é só receber dinheiro lá e está tudo certo, não. Vocês estão errados. Essa moça, o que ela passou ontem, eu vou colocar o vídeo, espera que você vai ver de novo, não é sensacionalismo, para você ver a truculência que o brasileiro é tratado, como o ICE vem, eles não querem nem saber. E outra, quanto à brasileira lá em Boston, o prefeito, inclusive, falou aqui, eu vou até verificar, ele disse que eles não tinham um mandato legal para fazer o que eles fizeram ontem. Ah, mas autoridades federais, não importa. O prefeito diz, eu não fui comunicado pela ação que aconteceu, que foi um escândalo lá na cidade. Você está sabendo desse caso, né, Solange? Eu vi, eu não sei completamente o que aconteceu, mas eu vi as imagens, porque estava, né, está nas mídias sociais. Mas só para eu refazer o que você disse, voltar aí sobre o consulado, o nosso consulado aqui de Nova York tem estado muito presente na questão assim de atender inúmeras famílias. Eles tinham era normal atender 100, 110, 120, ter 100 a 110 documentos por mês. Vamos colocar registro de nascimento. Esse mês agora que passou, foram 520, mais de 500 documentos feitos com crianças. Eles estão fazendo serviços extras, entende, Walter? Eu estou querendo defender porque a gente tem uma relação muito próxima do consulado. Certo. Sempre quando nós temos pedido, ligamos message ou WhatsApp e a gente liga, prontamente eles aceitam, a família às vezes nem tem um horário agendado, eles abrem um horário para atender a família, para preparar o passaporte, registro de nascimento, o CPF da criança, porque não pode fazer o passaporte sem a criança ter o CPF. E carta de retorno, então, sempre. Eu atendo as famílias aqui, nós atendemos, e a família está desesperada, que venceu, está vencendo, eles não têm condições mais de ficar, eles não querem ficar, está com problema emocional.
prontamente o nosso consulado aqui, é a minha experiência com o consulado de Nova York, prontamente a Marisol como ministra, né, vice-cônsul, e toda a equipe se dispõe a nos atender, a abrir a agenda e atender todas as famílias. E vem Ótimo. também a nossa cidade, nós fizemos vários eventos onde ela teve a oportunidade de aconselhar os pais, aconselhar as famílias para preparar os documentos. Esteve no Brazilian Day, esteve numa feira que nós fizemos, atendendo. Agora querem voltar num dia de sábado para atender maior número de pessoas, porque é um dia que a maioria não está trabalhando. Então, a gente tem uma experiência muito legal, sabe, com o consulado. De muita Isso é bom. amizade, assim, muito respeito também. Isso é importante. Solange, eu vou convidar você para voltar a outros programas que a Solange lida com a comunidade brasileira, ela sabe tudo que acontece por lá. E eu fiquei muito honrado de tê-la no programa, que você tem uma Obrigada, é uma honra para agenda mim. agitadíssima, mas você gentilmente atendeu o pedido aqui do Mundo Afora. Solange, te agradeço, viu? Solange Paisante, diretora É uma honra executiva para da mim. Mantena. Obrigada. Um abraço para todos Um vocês. abraço para você, viu? E amanhã é Dia das Mães, você é mamãe, né? Sou. Sou Parabéns, viu? vovó, mãe e vovó. Parabéns aí Obrigada, pelo Dia das Mães. Grande abraço. obrigada. Pois é. Pois é, falando agora com o nosso cientista político, Evandro Migotti. O Donald Trump agora, realmente ele disse que pode revogar a cidadania, ou seja, cidadania não. Ele pode revogar o green card, tá esses $1.000 para autodeportação, isso são medidas que realmente começam a pressionar uma série de fatores. Como é que você está vendo tudo isso, meu amigo? Com certeza é uma escalada. Vamos por partes. O Green Card é uma permissão para você residir no país. A lei, antes de Donald Trump, já determina que ele pode sim ser revogado. Caso de alguém cometer um crime, se for preso por algum porte de droga, desvio de divisas, algum problema com o governo. Então, isso sempre aconteceu. Qual é a diferença agora? A diferença agora é que a ordem está vindo de cima para monitorar a atividade nas redes sociais das pessoas e usar isso como pretexto para revogar o Green Card. Então, é uma escalada, sim, dentro do parâmetro legal, então não é uma nova lei que entra em vigor. O governo americano sempre teve esse poder, mas ele começa a exercer esse poder de uma maneira mais truculenta. E isso tem um impacto muito negativo na vida das pessoas. Claro, isso é para quê? Vamos entender o objetivo. Donald Trump tem uma base política que precisa manter engajada. Parte de manter essa base política engajada é manter eles com medo e até raiva dos imigrantes, com um discurso furado de que eles estão tirando o emprego dos americanos. Isso a gente já sabe que não acontece. Mas ele precisa dessa cortina de fumaça, especialmente para os americanos prestarem cada vez menos atenção no desastre econômico que está acontecendo nos Estados Unidos devido às tarifas. Então nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista da circulação de mercadorias, mas de pessoas também, uma redução nessa liberdade. E é um paradigma, porque os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, mais ou menos, sempre foi o líder de promover esses ideais de liberdade. E hoje em dia a gente tem um retrocesso. Isso é muito perigoso. Pois é, a gente está conversando, daqui a pouco o Evandro Migotti volta, nós vamos chamar nosso intervalo, já voltamos. Daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo dessa brasileira, a forma com que ela foi presa. Ela estava com uma criança, um bebê no colo, a filha de 16 anos. Ela foi retirada à força do carro. Foi realmente uma tarde terrível lá na cidade de Worcester, lá próximo a Boston. Inclusive mobilizou o prefeito Joseph Pett, que diz o seguinte, que ele não tinha sido informado e que ele não aceita o que aconteceu e a forma que essa brasileira foi tratada. Você vai ver esse vídeo e você vai tirar a sua conclusão. A gente volta daqui a pouco com mais informações sobre o mundo afora. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia.
Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Nós estamos ao vivo, vamos voltar lá para os Estados Unidos. Nós vamos em outro ponto dos Estados Unidos, onde está o nosso amigo Washington Felipe. Washington, bem-vindo ao Mundo Afora. Meu amigo, Washington, só para situar, ele é advogado no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele trabalha, ele orienta os imigrantes, a questão de se preparar. Logicamente, porque tem pessoas que trabalham a vida toda, não aplicam em nada, quando volta para o Brasil, decepção de família e aqueles casos que a gente sempre mostra aqui. Mas o Washington Felipe, como que está a situação? Você está exatamente em Queens nesse momento? Como é que está você, meu amigo? Olá, Walter. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer inenarrável estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Sim, Walter, eu estou aqui em Queens, mais precisamente em Rego Park, né, que é uma parte, né, do Queens. O Queens é um grande condado, não sei se eu já comentei isso aqui, e nesse grande condado tem várias cidadezinhas. Eu estou nessa que se chama Rego Park. Aqui tem muito chinês, tem muito russo, tem muito sul-coreano. É uma área muito legal. E sim, Walter, né, o que você falou é verdade, né? De fato, o imigrante ele trabalha muito, trabalha duro, né, para ganhar o sustento de cada dia, e muitas vezes a gente, até por falta de informação, não faz o investimento, né? Não tira aquele 10% para poder investir pensando no futuro, e aí muitas vezes quando você precisa voltar para o seu país, ou mesmo ficar aqui aposentado, às vezes você fica numa situação ruim, caso não tenha feito esse pezinho de meia, né? Caso não tenha se preparado. E essa aí é uma das minhas missões, né? Ajudar as pessoas a conseguir fazer esse planejamento. Agora, Washington, em Queens está tranquilo? Como é que está a questão da imigração? A gente abrimos o programa falando da prisão do prefeito de Newark, a prisão da brasileira lá nas proximidades de Boston. Também teve uma boate que a gente vai mostrar. O pessoal estava se divertindo, o ICE entrou, mais de 100 pessoas presas. Enfim, está tendo uma... Claro, eles estão obedecendo ordens do governo federal, são autoridades federais, mas isso complica um pouco. Como é que está por aí? Como é que você está vendo toda essa situação? Ô, Walter, realmente, em especial se você olhar para estados, né, que são governados por republicanos, o pessoal tem comentado que a situação está ficando bem grave mesmo, muito séria. Porém, aqui em Nova York, como é um estado tradicionalmente democrata,
eu não tenho visto nada de muito alarmante, não. É claro, aqueles imigrantes que têm envolvimento com coisas erradas, né, com ilicitudes, esses aí de fato estão sendo perseguidos e estão sendo enviados embora. Agora, por exemplo, a minha esposa, ela é policial aqui da cidade de Nova York. Ela não recebeu nenhuma ordem no sentido de ficar abordando imigrantes e pedindo documento e parando o pessoal para poder mandar para o ICE, não. Pelo menos ela não recebeu nenhum tipo de ordem nesse sentido. Então eu não sei se está tendo uma perseguição, né, uma caça às bruxas aqui em Nova York, mas eu acredito que não. Agora, como eu disse, reitero, né? Todos esses imigrantes ilegais que tiveram envolvimento com qualquer coisa errada, com qualquer ilicitude, eu sei que esses aí estão sendo perseguidos mesmo. Eles estão buscando, estão correndo atrás, sim. E em outros estados, né, como eu citei, que são já tradicionalmente governados por republicanos, eu tenho escutado muito isso mesmo, que eles estão fazendo uma caça às bruxas, estão revogando, né, autorizações prévias que foram dadas no governo Biden. Então, realmente, não é uma situação simples, né? Infelizmente, está tendo aí essa perseguição, que é uma bandeira do governo Trump, né? Ele se elegeu carregando essa bandeira e agora está, como se diz, está fazendo de tudo para poder perseguir a nós imigrantes. Vou conversar com o nosso cientista político aqui, que é o Evandro Bigotti, morou nos Estados Unidos. Evandro, por exemplo, já passaram 100 dias do governo Trump. Como é que você avalia isso? Como é que você está vendo esse novo governo? Como é que está sendo para você? Essa medida dos 100 dias é uma medida muito interessante. Ela começa com Franklin Delano Roosevelt, durante um presidente um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, que ele herda os Estados Unidos dentro de uma depressão econômica. E aí ele estabelece que em 100 dias tem que dar um gás para melhorar a economia do país, e ele faz muita coisa em 100 dias. Desde então, nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, os presidentes são avaliados pelo que acontece nos primeiros 100 dias. O que a gente pode dizer é o seguinte: se você é fã de Donald Trump, você pode até estar feliz com os primeiros 100 dias, porque sim, aconteceu muita coisa. Teve muita ordem executiva, o que aqui no Brasil seria uma medida provisória, um número quase recorde, um número recorde de medidas provisórias. Teve também um número de ações por parte do executivo gigantesco, no sentido de redução da força de trabalho, do funcionalismo público federal, e também teve as famosas tarifas, que estão causando um caos. Se você não é fã de Donald Trump, você enxerga esses 100 dias como um desastre. E porque, de verdade, é mais ou menos um desastre. Ele impõe tarifas econômicas que vão prejudicar a própria economia americana, com uma suposta cortina de fumaça alegando que os empregos vão voltar para os Estados Unidos. Isso não acontece. Os empregos já estão em outros países e se eles voltam em máquinas. Eles não voltam em postos de trabalho para pessoas. Porque é mais barato você colocar uma máquina do que você contratar mão de obra cara americana para fazer um produto. E enquanto isso, porque fábricas não fazem planejamento da noite para o dia, a economia americana tem uma estagnação. Já está se falando em recessão na economia americana, então isso é ruim para todos. E, por um outro lado, você tem uma redução de liberdades. Então, os Estados Unidos, que se posicionou, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, e fez essa propaganda toda para todos os países que liberdade é bom, que liberdade prospera, melhora a qualidade de vida das pessoas, está num retrocesso. Então, do meu ponto de vista, uma análise relativamente neutra, é claro, eu não sou nenhum fã de Donald Trump, nunca fui, e eu trabalhei inclusive na campanha do Barack Obama, então eu não quero ser hipócrita aqui de falar para vocês que eu não tenho uma opinião pessoal, claro que eu tenho. Mas tentando ser o mais objetivo possível, esses primeiros 100 dias de Donald Trump estão causando mais caos do que melhoria na qualidade de vida das pessoas. Portanto, a minha avaliação é que é um governo com uma performance negativa. O Washington Felipe, que está lá nos Estados Unidos, em Queens, um bairro importante lá de Nova York. O Washington, por exemplo, esses 100 dias, essa mudança, essa transição no país, você que está aí no dia a dia, na tua avaliação pessoal, como é que você está sentindo isso? Walter, eu concordo plenamente com as informações dadas pelo nosso colega. Perdoe-me, me escapou o nome? O Evandro. O Evandro, isso. De fato, essas medidas do Trump, muitas delas, sobretudo as que foram no campo econômico, né, me surpreenderam muito, me surpreenderam negativamente, porque assim, ele é um grande negociador, né?
E eu acho que o que ele tentou fazer, ele está jogando as cartas dele para poder conseguir o que ele quer, só que isso vai estar gerando um impacto muito grande na economia norte-americana, sobretudo a briga que ele está pegando com a China. Porque o efeito pode estar dando certo com outros países, mas com a China não deu certo não, porque eles compraram a briga e eles são fortes, né? E os Estados Unidos dependem dele da mesma forma que eles dependem dos Estados Unidos. Então isso, de fato, está gerando uma complicação econômica muito grande, o que me preocupa, de fato. Porém, eu entendo também que é aquela coisa, né? Todo excesso aparece sempre um outro excesso do outro lado para tentar balancear. Durante o governo Biden, de fato, né, houve uma abertura das portas muito grande, afrouxamento das leis de uma forma assim, nunca vista antes, tanto é que muitas lojas estavam fechando aqui nos Estados Unidos por excesso de furto. Você imagina, onde que nos Estados Unidos você ia imaginar isso? Que lojas iam fechar porque não estavam resistindo à quantidade de furto dentro da loja. E isso é a tal do afrouxamento excessivo. Então é aquela coisa, sempre que um governo faz algo excessivamente para passar a mão, por exemplo, na cabeça de quem faz o errado, tem que vir um outro fazendo o contrário e excede também fazendo excesso que afeta a população honesta, a população que está trabalhando. Então é complicada essa situação que a gente está vivendo. Mas o que eu posso dizer, estando morando aqui, é que desde a entrada do governo Biden a gente teve esse impacto negativo na economia, que eu não sei como vai ser, né? As casas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos estão custando preços nunca vistos antes, né? Ou seja, os preços aumentaram muito e a oferta de casas aumentou, o que é um contrassenso. Você aumenta a oferta no mercado, o preço era para cair, mas ele está aumentando, o que já é um indicador muito preocupante, que muita gente, inclusive, não está nem olhando, mas que me preocupa. Outra coisa também essa questão das liberdades, né? Porque hoje em dia você pode ser uma pessoa com green card, mas só porque teve um pequeno delito no seu passado, algo não grave, eles podem revogar o seu green card, ou seja, isso está afetando muitas liberdades, incluso pessoas que são estudiosos, acadêmicos, estão tendo seus green cards revogados por conta de opinião política, então é algo preocupante também. Porém, por outro lado, eu posso dizer que houve, né, pelo menos na sensação das pessoas, uma pequena redução no nível de violência, de crimes, né? Então, pelo menos nas ruas, conversando com a minha esposa que é policial, eles falam que sentiram uma pequena melhora, como se as pessoas tivessem ficado um pouco mais comedidas pelo fato de estar o governo Trump. Enfim, essa é a sensação que eu tenho. Obviamente não estou trazendo dados, nem estou apresentando nenhum número, viu, Valdo? Estou te falando o que eu sinto estando aqui. Uma opinião pessoal. Só a referência da sua esposa policial já tem um dado na questão das ruas, da violência, dos furtos, né, que aconteceu, como você colocou. Então, quer dizer, já são, né, pequenos indícios de melhoras. Vamos ver daqui para frente, né? Washington, parabéns aí pelo seu trabalho. Sempre importante a sua participação aqui no Mundo Afora. Eu queria te agradecer muito, né? E Queens também tem muitos gregos aí em Queens, né? Então, realmente é uma comunidade grega forte por aí, né? E para quem não sabe, Queens é um bairro fantástico, que eu moraria se eu vivesse nos Estados Unidos, que é muito próximo de tudo, muito prático. Mas é lá que vive o nosso convidado, o Washington Felipe. Washington, obrigado. Se quer deixar abraço, fique à vontade. Ô Walter, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e absorvendo essa excelente informação que vocês passam para a gente. E sim, Queens é um bairro bastante, né, excelente, você tem uma diversidade gigantesca, tem muito grego, como você comentou, e se você for para Astoria, tem muito brasileiro. Lá em Astoria tem muito brasileiro. É legal, sim, vale a pena. Se você algum dia quiser vir visitar, passear aqui nos Estados Unidos, ou mesmo vir para morar, Queens é um lugar que você tem que visitar, não tenha dúvida disso, você tem que passar por aqui. Muito obrigado. Que eu disse, eu moraria em Queens, que gente, é fascinante. Estive em Queens várias vezes, é um local maravilhoso. Washington, obrigado, viu? Um grande abraço, bom final de semana para você, ok? A gente continua aqui. Ô, Adriano, eu quero mostrar o vídeo que o Lombardi Júnior, Lombardi, para quem não sabe, ele é filho do famoso Lombardi, que trabalhava com o Silvio Santos. Lembra? O Silvio Santos sempre dizia, é com você, Lombardi. Exatamente. É o filho do Lombardi que hoje mora em Orlando, na Flórida, comanda uma emissora muito importante, né, da comunidade brasileira. E hoje, nesse momento, está acontecendo um grande debate para ajudar os imigrantes na Flórida que estão vivendo um momento de pânico, terror, com realmente a truculência da imigração.
E ele mandou esse vídeo, vamos ver o que ele fala para nós. Olá, Walter Alvarenga, amigos do Mundo Afora. Eu estou aqui direto de Orlando, através da nossa Rádio USA, falando com toda a sua audiência querida, que nós tanto amamos, e nesse vínculo Brasil-Estados Unidos, para trazer um destaque do Grande Debate, que é um evento que a nossa Rádio USA está organizando em Orlando, para trazer temas imigratórios importantes através de 4 especialistas, advogados, que lidam com essa questão e nos tribunais diariamente. Walter, Dr. Ludo Gardini, do escritório Gardini Law, doutora Renata Castro, do escritório USA for All, Dr. Vinícius Bicalho, do Bicalho Legal Consulting PA, e o Dr. Luciano Parque, do Centurion Legal Group. Nós vamos tratar aqui no DX Business Center em Orlando dos assuntos recorrentes envolvendo imigração. Eu sei que há muitos brasileiros hoje que estão assistindo o seu programa, O Mundo Afora, que têm parentes aqui nos Estados Unidos. Os doutores vão, neste dia especial, num debate que vai ter uma duração de 3 horas, esclarecer todos os pontos de dúvida. Essa questão das prisões, como é que deve se comportar uma pessoa quando abordada por um policial, os empresários, como devem lidar com seus business e aquisição de funcionários, a questão de dirigir com uma driver's license ou, de repente, um outro documento, posicionamento do imigrante para não ser pego de surpresa. A informação passa a ser uma arma fundamental nesse momento para a permanência das pessoas com muita tranquilidade, porque esse é o caminho importante, da tranquilidade, para não tomar nenhum passo que seja precipitado em relação ao que se ouve que não vem de uma pessoa técnica. Esse é o nosso intuito, de trazer pessoas que tecnicamente vão falar sobre prazo, como está agindo a imigração, essa questão de blitz ou não, se isso tudo tem sentido, o que é veracidade, o que é mentira, o que tem de real e não nesses pontos todos trazidos. Esse é o intuito do nosso debate, falando de diversos pontos, inclusive sobre a documentação brasileira que tem que estar pronta sempre por uma questão que acaba sendo, infelizmente, repentina. Então, os nossos ouvintes e pessoas que vão frequentar o debate, eles vão ter esse entendimento de como deixar a documentação brasileira em dia, não para que se prepare para uma deportação, não é isso, para que você tenha como, diante de um processo ou de uma abordagem, documentos palpáveis que vão te manter aqui nesse país e que vão fazer com que o advogado trabalhe dentro do seu processo, seja ele qual for. O seu processo tem que estar preparado, tem que ter uma boa peça, um bom profissional, para que você dê sequência aqui nos Estados Unidos, sem alarmismo, sem questões que não edificam. Por isso, o nosso grande debate teve a aceitação dos advogados para prestar serviço para a comunidade. Ele está acontecendo neste sábado no DX Business Center. Eu vou deixar para você o link do primeiro nosso debate, que foi em Massachusetts, que naquele período de muitas dúvidas e indecisões conseguiu trazer esclarecimentos para muita gente do estado de Massachusetts e agora em Orlando, na Flórida, por conta de algumas medidas do governador, que até acaba trazendo medidas inconstitucionais, às vezes, e aí para digestão do público acaba sendo muito mais na política do medo do que propriamente do que de fato deve acontecer, porque a imigração é uma pasta do governo federal e não do governo estadual. Tudo isso para o entendimento dos nossos amigos ouvintes, dos parentes que estão aí no Brasil e que tem pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, a gente vai trazer nesse grande debate, neste sábado, promovido pela nossa rádio. Eu quero te agradecer, meu querido Walter e amigos do Mundo Afora, por abrir um espaço para que a gente possa conversar com esse público. Um grande abraço, estou sempre à disposição. Fique com Deus, muito obrigado, Walter Alvarenga. Obrigado também ao Paulo Correia, outro jornalista brilhante, grande amigo lá em Orlando. E só um adendo aqui, você morou em Astoria, né? Porque o Evandro Migotti morou nos Estados Unidos, alfabetizou nos Estados Unidos e foi criança para lá, fez universidade, e quando o Washington falou de Astoria, você morou lá na... Com certeza. Dos 15 anos que eu morei nos Estados Unidos, 9 deles foram no Queens, em Astoria, o lugar onde eu morei por mais tempo. E antes de eu voltar ao Brasil, eu morava lá, um bairro, uma parte do Queens muito legal também, onde a segunda maior comunidade é a comunidade brasileira. Então, por isso que eu escolhi morar lá. E eu, como eu disse, eu moraria em Queens. A gente vai chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta e nós vamos mostrar o vídeo, infelizmente, dessa brasileira
que foi retirada à força do carro. Ela estava com uma criança de colo, a filha de 16 anos. Gente, foi assim uma situação muito difícil que aconteceu ontem na cidade de Worcester, lá próximo a Boston, que mobilizou autoridades, prefeito, e foi um momento crítico e você vai ver e avaliar, fazer a sua avaliação. A gente volta daqui a pouco. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora, entre tantas coisas de imigração. Vamos falar da música, boa música. O Roberto Trevisan mandou lá dos Estados Unidos o vídeo falando da música dele, que ele canta com o Falcão. Vamos ver o vídeo que ele mandou para o Mundo Afora. Ao programa Mundo Afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga. Um abraço a todos aí em Poços de Caldas e não deixem de assistir o vídeo juntamente com esse grande cantor Falcão. Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, carbão carretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano, e
Conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I know back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Trevisão. Acabou carretado. Bom, gente, é o seguinte. Esse vídeo que a gente vai mostrar agora, dessa brasileira que foi presa de uma forma truculenta, é importante colocar que isso não é sensacionalismo. Nosso programa não é de sensacionalismo. O mundo afora lida com verdade, a verdade que acontece com os imigrantes. E nem sempre tudo é flores. Na vida é sempre assim. Tem os desafios, aqueles momentos que nos desagradam, né? Aqueles momentos de frustrações. Enfim, isso faz parte do viver, né? E claro, os imigrantes eles vivem num mundo à parte. Por que um mundo à parte? Eles estão em outro país, uma nova realidade, uma outra cultura. E os Estados Unidos hoje é um país que está em transição. O presidente é o Donald Trump, um republicano, e a ordem dele é o seguinte: vamos organizar o país. E nessa organização, ele não quer mais pessoas ilegais, é um direito dele, quer tirar do país pessoas que têm histórico com tráfico, violência. Só que nesse caminho, pessoas que não têm a ver com essa situação acabam sendo lesadas. É o caso dessa brasileira, não vou falar o nome dela, por uma questão de respeito, a questão não é essa. A cidade que ela mora é Worcester, é uma cidade que fica próximo em Boston, no estado de Massachusetts. Então, o que aconteceu ontem, sexta-feira? Ela estava voltando, chegando em casa, estava com uma filha de 16 anos e uma criança de colo, um bebezinho, na parte de trás. Só que quando ela chegou, o ICE estava esperando. E você pode estar perguntando, o que foi que ela fez? Isso é uma questão, ou ela não compareceu na corte, alguma situação que realmente o ICE acabou, né, indo até a sua residência. Até aí tudo bem. Só que eles não tinham um mandato, segundo o próprio prefeito da cidade, que é o Joseph Pett, ele reclamou e disse o seguinte, que ele não aceitou, ele ficou muito incomodado, que foi um espetáculo midiático de horror, porque os vizinhos vieram, a polícia da cidade, foi, gente, uma tarde terrível. A filha gritando, a criança chorando, e as mãe e filha acabaram sendo presas, né? Então a gente vai mostrar esse vídeo, é um vídeo tenso, mas a nossa intenção é para que você que acompanha o mundo afora, pais, mães, avós, enfim, tenham noção do que passam os imigrantes, o que eles enfrentam no dia a dia diante de um país que quer pôr ordem na casa, mas às vezes barra em equívocos, em exageros, coisas que poderiam ser evitáveis. Então nós vamos mostrar esse vídeo agora, a gente vai mostrar com som, presta atenção nesse vídeo. She's under arrest.
difícil, chocante. Então, Migote, você que morou nos Estados Unidos, sabe dessa situação do imigrante, principalmente aqueles que estão em fase de legalização, é uma situação repugnante, pelo menos é essa que a gente vê, né? É difícil de entender por que precisa de tantos policiais para prender essa moça. Olha a quantidade das forças de segurança de um estado para fazer a prisão de uma pessoa. Óbvio, a gente não sabe de todos os casos, a gente não sabe de todos os contextos, mas o vídeo já, pelo menos, acende um alerta que é um pouco desnecessário, imagina. Pode ser que tenha um motivo legal específico, legítimo, mas eu não consigo entender por que precisa de tantos policiais para prender uma pessoa. Agora vocês vão ver um outro acontecimento que aconteceu numa boate. O pessoal estava se divertindo, noite, e a polícia chegou lá, prendeu 100 pessoas. O dono da boate logo revidou. Gente, é isso, são essas sucessões de eventos que vêm acontecendo, né? A ICE, para quem não sabe, é a Polícia de Imigração lá dos Estados Unidos. Eles estão agindo realmente de forma bem incisiva. E a gente vamos mostrar esse momento para vocês. E, de novo, isso não é sensacionalismo. Olha aí. The DEA then lined up all of the arrested and piled them onto a law enforcement bus for processing and likely Pode voltar aqui, viu, Adriano? E é exatamente isso, né? É o que vem acontecendo. Então, o que nesse momento que ocorre? Muitas pessoas estão com medo de sair de casa, ou ir num restaurante, ou num lugar para divertir, porque essa situação está acontecendo. E hoje é a realidade dos Estados Unidos. E fica aqui um alerta para você, eu vou morar nos Estados Unidos, vou viver nos Estados Unidos. Esse não é o momento, porque essa transição, tudo isso que está acontecendo, ele traz assim uma insegurança, e essa insegurança é geral, né? Se Nova York está mais calmo, mas a Flórida está tensa, em outros estados também, em Massachusetts a gente viu a prisão da brasileira. Então, é uma situação muito preocupante e eu trabalho muitos anos com imigração, eu nunca vi tanta truculência. O prefeito foi preso ontem de Newark, quer dizer, ele estava defendendo o imigrante. Ele foi até esse centro para ver quais eram as condições, porque ele sabe que ali vão ser mandados os imigrantes, pode ter brasileiros que vão ser deportados, quer dizer, eles não se preocupam com a segurança das pessoas. Eles querem executar a ordem, doa a quem doer. E isso é grave, não é isso, Bigode? É a consequência de uma polarização política que, por hora, tem um extremo conservadorismo e depois tem o seu efeito rebote e uma retroalimenta a outra. As pessoas comuns, vamos dizer assim, por falta de uma palavra melhor, ficam no meio e não conseguem enxergar uma saída. Então as pessoas acabam se comovendo e cada vez mais reforçando uns conceitos pré-formados e nisso a qualidade de vida das pessoas vai só deteriorando. É muito triste, mas é a realidade. A gente precisa achar um caminho que não dependa nem de um lado nem de outro. Pois é, a gente está na reta final do Mundo Afora. Eu queria agradecer, né, a Di Ferreira, que veste o apresentador, a Di Ferreira que há 30 anos ela veste os homens elegantes aqui de sul de Minas, em várias outras cidades. Ela confecciona ternos, camisas, gravatas, uma linha de colete, preços imbatíveis. Quem produz vende mais barato e qualidade, que é o mais importante, uma equipe muito boa para atender você. Está aí o telefone 3714-7989, fala com o seu Ferreira, toda essa equipe diz que assiste o Mundo Afora
ele vai dar um desconto muito especial para você comparecer a uma festa elegante. Então, a de Ferreira proporciona isso para você. Pois é, a gente está na reta final. Evandro Migotti, eu queria agradecer a sua participação, sempre muito importante aqui no programa. Quem quiser te encontrar, como que faz? Muito obrigado novamente, é sempre um prazer estar aqui. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, @Evandro Migotti. E Walter, se você me permite, amanhã é Dia das Mães, eu não posso deixar passar. Um feliz Dia das Mães para todas as mães, especialmente para minha esposa, minha avó, irmã, todas as mães que vivem comigo. Feliz Dia das Mães para vocês. Pois é, e reiterando essa saudação do Migotti também, em nome da equipe do Mundo Afora, lembrando que a nossa equipe é o Adriano Aranda, Vitor Imese, Silvano Alves, a supervisão do Marco Guedes, Juscelino, toda uma equipe que trabalha para que a gente possa fazer um programa de qualidade com informações precisas para você. Então, em nome de toda a nossa equipe, em meu nome, eu queria agradecer, mandar um abraço especial a todas as mamães do Brasil, as mamães mundo afora, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, as mamães imigrantes que estão lá nesse momento trabalhando, correndo, né, com seus afazeres. Enfim, a todas as mães da minha família, um beijo a todas elas, obrigado por tudo, né? E tem uns dizeres de um poeta que diz o seguinte, que a mãe é a máquina mais perfeita do mundo, porque ela consegue dar a vida. E é exatamente isso. A todas as mães, um beijo, um abraço. A gente fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá. Tchau.